Muito bem, já de volta hoje conversando com Inácio Ferreira, psicanalista, hipnoterapeuta e diretor do Espaço Integrar. Hoje falando sobre um tema, não é atual não, ele é mais atual do que nunca, apesar de dele remontar ao início da vida, né? Que é o suicídio, que é acabar com a própria vida. Inácio, bipolaridade, drogas, estresse, angústia, depressão, tem alguma coisa a ver com suicídio? Tem tudo a ver. Na realidade, assim, a própria depressão, ela é um fato já alarmante de princípio de suicídio. A pessoa, quando ela está em depressão, ela não consegue enxergar mais a vida como vida. Ela consegue enxergar a vida como sofrimento. Então ela traz essa percepção grande de sofrimento para ela, de uma forma que ela não consegue mais sair disso. Então essa maximização do problema traz em si o fato de cessar a vida. Mas geralmente pessoas que têm uma tendência maior, para você ter uma ideia a nível de números, 36% dos suicidas têm transtorno de bipolaridade. Ou seja, 36%. 36%. É um percentual alto. Exatamente. Então, para você ver, é o maior percentual dentro dos suicidas. 36% desse tipo de pessoa tem essa atitude, porque elas têm atitude instantânea. Então, neste momento, ela pode estar muito feliz, rindo, socializando com todo mundo, e daqui a pouco ela se joga e se mata de uma forma... Vou contar um caso para você fazer uma análise, se é que dá para ser feito. Mas um amigo meu chamado inclusive Carlos, ele era dono da loja de móveis Bichuleto. Certa manhã, ele pegou uma porção de cheques de clientes dele e tal, e foi trocar esses cheques num outro conhecido nosso. Pegou o dinheiro, foi para a loja dele, pagou o que tinha que ser pago, tal, acertou, na boa, hein? Na boa. E 11 horas ele vai para a terceira ponte e pula, se suicida. Aí tentaram descobrir se tinha alguma coisa, alguma doença, alguma amante, alguma coisa que pudesse ter tirado isso dele. Não encontraram nada. Por que o Carlos se suicidou? Tem explicação? Na realidade, a explicação ela está anterior ao fato. Certo. Porque o fato em si é o ápice de toda Sim. dor ou de todo sentimento. O que dá para se analisar é a relação do porquê ele faz esse tipo de coisa. Bipolaridade? Pode ser um sintoma de bipolaridade, pode ser isso. Pode ser algo premeditado e planejado. Talvez ele tenha essa tendência suicida. O suicida, ele pode planejar? Pode planejar. A gente divide a classe de suicidas em duas classes. O suicida real e o suicida irreal. Por exemplo, você vai pegar uma pessoa que faz uso de entorpecente e ela, por tempos e tempos, ela se vê diante da família, diante da sociedade, ela se vê menos, ela se vê incapaz de mudar a situação dela. Então, cada vez que ela faz uso do entorpecente, ela acaba se sentindo pior. E ela planeja a sua própria morte e, aos poucos, como o uso do entorpecente vai te levar por esse caminho, automaticamente ela já se entrega e pode até planejar. Mas o real, ele realmente faz. Então, ele se planeja ou se prepara ou não, pode ser das duas formas, mas ele executa o suicídio. E o irreal é aquele que só quer chamar a atenção. Ou seja, então ele vai fazer um ato, aqui na nossa cidade a gente tem vários exemplos disso, que a ponte fica parada por pessoas que vão para lá querendo se suicidar, mas não se suicidam. Traição é motivo para suicídio, Inácio? Depende muito da pessoa e do tempo que ela está envolvida no processo de depressão ou de distúrbio psicossomático ou psicológico. Isso vai depender. Pode ser um motivo ou pode ser uma gota d'água de todos os motivos que tem anteriormente. Então, tudo pode fazer parte de um processo. A gente entende de uma forma muito clara que hoje uma coisa que ganhou peso para o suicídio são redes sociais.
Ou seja, a minha necessidade de estar bem o tempo todo, como se a felicidade fosse algo que dura durante a minha vida toda, não entendendo que a felicidade, elas são picos de momentos em que eu estarei muito feliz e que daqui a pouco eu posso receber uma notícia muito triste e trágica. Mas tudo na vida é feito de pequenos momentos, né? Exato. A pessoa tem que ter a capacidade de entender isso aí. Se você pegar uma pessoa que acabou de se suicidar e ir nas redes sociais dela, você vai ver que ela posta fotos sorrindo, alegre, descontraído. Ué. É um mundo imaginário. E se mata? E se mata. Porque isso, na realidade, é a necessidade da sociedade de que seja feliz, de que ser feliz tem que ser um ato de continuidade. Ou seja, eu tenho que estar feliz o tempo todo. Você já viu que essas histórias de redes sociais aí, as pessoas usam para se destacar, para aparecerem, para serem alguém na vida? Você percebeu isso já? Exatamente isso. É um mundo de faz de conta. Porque fora de você, para a internet ou para qualquer coisa que seja, você pode ser o que você quiser. Mas internamente você tem que lidar com seus próprios fantasmas. Porque a pessoa compra um carro, ela põe na internet. Foi. Ela compra alguma coisa, ela mostra. Ela tem necessidade de ser paparicada, é isso? É. Ela tem necessidade de ser aceita. Este é o grande desafio. Aceita. E para eu ser aceito, eu preciso fazer parte de um contexto da sociedade. Preciso ter carro, dinheiro, viagens. Quanto mais eu tenho e a minha vida parecer perfeita, mais eu sou aceito por uma gama da sociedade. Converse com quem trabalhe com mídias sociais ou com rede social. Ele vai dizer assim, eu tiro 50 fotos para postar uma. Porque uma foto das 50 ficou melhor. Então, teve uma história de uma socialite americana, Kim Kardashian, que ela foi passar um fim de semana em uma ilha, eu não me lembro se foi uma ilha grega, se eu não estou enganado. E ela tirou 6.000 selfies um dia que ela ficou. 6.000? 6.000 selfies. Quer dizer, ela nem dormiu, nem almoçou, ela ficou só tirando selfie. Selfies. E você percebe que ela está num lugar paradisíaco, absolutamente lindo, e não é capaz de desfrutar nada disso. Qual é a grande realidade? A gente está sempre vivendo o momento futuro, a outra história. Toda essa situação acaba vivendo. Eu não consigo viver o momento. Eu tenho que viver, a minha vida tem que ser melhor, ou a minha vida tem que ser mais bonita. O imediatismo, então, não é uma coisa boa. O imediatismo nunca é uma coisa boa. Nunca foi bom, né? Nunca. O que acontece hoje é que a gente precisa enxergar essa realidade do nosso momento como temporário. Tudo passa. O que é bom vai passar. O que é ruim vai passar. E de qualquer forma, tem uma frase que diz assim que não há mal que dure para sempre, nem há bem que não se extermine também. Então, em todos os momentos... Tudo acaba. Acaba. Em algum momento vai passar. Eu tenho muito dinheiro, a minha família é bilhardária. Em algum momento, isso vai acabar. Papai contava um caso assim. A pessoa era muito rica, achava que não ia acabar nunca o dinheiro dela. Ele dizia que a pessoa tinha uma construção de navios. Então ele tinha muitos navios. Os navios começaram a afundar e ele perdeu toda a fortuna que ele tinha. E ele dizia que era um caso que ele tinha ouvido, que era um caso real. Na família, o parente de um primo meu e tal, do sogro dele, sogra, eles eram muito ricos, fazendas, tudo. Sabe o que aconteceu? A mulher ficou doente, precisaram pegar sangue de São Paulo, mandar de avião para onde ela estava. Isso no prazo de 6 meses, eles acabaram ficando assim, pobres. De ricos acabaram ficando pobres. Então, essas ansiedades podem causar muito transtorno, não é isso? Sim, porque existe uma grande diferença entre ter dinheiro e ser rico. Perfeito. Ter dinheiro quer dizer que a pessoa tem, mas não saber fazer o uso desse dinheiro, a forma que
traga benefício para a sua própria vida, não te faz uma pessoa rica. Ela acaba sendo pobre. Pobre de espírito, pobre de ações, atitudes. Exatamente. Tal. O que acontece é que você vê, se dinheiro fosse a medida de felicidade, existe um grande número de pessoas que são absolutamente ricas e não se suicidam. E você vai entender. E tem muito dinheiro, hein? E tem muito dinheiro. Porque, na realidade, essa ligação, quando você tem muito dinheiro, você acaba perdendo a noção da percepção de amizades, né? De onde você vai, você é sempre notado, você quer ficar em casa. Começa a criar um mundo enclausurado, porque você não pode se mostrar. Outra coisa, as redes sociais são, então, perigosas? Para esse tipo de comportamento, sim. Na realidade, o que acontece é que a exposição na rede social criou-se uma ideia do mundo fantástico, do mundo perfeito. A grande realidade, o fato mais importante que a gente precisa perceber e que os nossos telespectadores precisam entender é que tem dias que eu vou estar mal, me sentindo triste e ok, tudo bem. Tem dia que eu estarei muito feliz, radiante. Também, e tudo ok. bem. Assim tudo como bem. A tristeza em momentos vão passar, a felicidade e a euforia também vai passar. E o meu desejo maior é este equilíbrio entre essas partes, como que eu posso fazer para eu poder migrar de uma ponte para outra e estabilizar. Eu vou dar para você, telespectador, uma oração que é uma das minhas orações e que eu faço diariamente. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Porque tudo muda, mas não se preocupe, Deus não muda. O resto pode mudar para um lado, pode mudar para o outro, mas quer dizer, se você tiver uma fortaleza, Deus no seu coração, basta para você entender a realidade. Inácio, obrigado pela sua vinda, pela sua visita, pelas informações e sucesso para você. Obrigado. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Não, de forma nenhuma. Eu que agradeço a participação do Inácio Ferreira aqui no Café com Leite. Muito obrigado a você que esteve comigo até agora. Muito obrigado pela sua companhia de coração. E até o próximo programa com fé em Deus. Até lá.